Canal Explica Gel, professor Sérgio Wagner, uma questão de climatologia muito interessante que caiu no Enem em 2019 na primeira aplicação. Vamos ao enunciado e vamos trabalhar aí toda a teoria que envolve essa questão. Vamos lá, gente. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos representada na imagem sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. Então ele está falando que temos uma sequência latitudinal de desertos, que a gente vai ver na figura, e que há uma interrupção desses desertos que não aparecem no Brasil. Qual o motivo disso? É muito legal isso, né? Olha só, esse mapa ele representa as regiões áridas e semiáridas do mundo. As regiões áridas, desertos, né, que é o foco da questão, estão aqui pintadinhas em escuro, em pretinho, tudo bem? Perceba que nós temos vários desertos aqui no hemisfério norte e que esses desertos estão muito próximos da latitude 30 graus norte. Olha aqui, ó, latitude 30 graus norte. Desertos na América do Norte, desertos na África, desertos no Oriente Médio e esses desertos aqui no centro da Ásia, aqui que pega essa região da China, por exemplo, estão um pouquinho acima, mas não tão distantes assim do 30 graus norte. Idem a gente encontra no hemisfério sul, 30 graus sul. Então a gente tem aqui, na latitude 30 graus sul, nós temos também sequência de desertos. Tá vendo? Ó? Deserto aqui na Austrália, muito próximo ao 30 graus sul. Deserto aqui na África, na região do 30 graus sul. Deserto nessa parte da América do Sul, mas aqui no Brasil, essa sequência de desertos é interrompida. E ele fala isso no enunciado e quer saber por que não temos deserto nessa região do Brasil. Tudo bem? Bom, vamos lembrar qual o motivo da formação de desertos, quais são as causas que formam desertos, por que há desertos nessas regiões que o mapa mostrou. Primeiro motivo da formação de deserto, as células atmosféricas, a área de alta pressão das células atmosféricas. A gente tem, em nível global, 3 grandes células atmosféricas girando em cada um dos hemisférios. Essa representação de GIF aí mostra só o hemisfério norte. Mas a mesma coisa que acontece no hemisfério norte acontece no hemisfério sul com as 3 células atmosféricas, que são a célula polar, a célula Ferrel e a célula de Hadley. Como é que a gente caracteriza essa célula? Olha só esse movimento, ó. Vento de superfície, de baixa altitude, depois esse ar sobe e desce da onde ele partiu, tudo bem? E aí você fica constantemente nesse movimento aqui do vento vindo de superfície e voltando em alta altitude. Beleza? Isso representa a célula polar, a célula Ferrel e a célula de Hadley. Vamos analisar aqui a célula de Hadley, que ela vai contribuir, que ela vai ser fundamental na formação daqueles desertos que são mostrados lá no mapa. Tudo bem? Então veja aqui a célula de Hadley, tá? Ela acontece, como eu falei para vocês, no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então aqui está, ó. Aqui a região equatorial, 0 grau, Equador, tudo bem? Para cá, hemisfério norte, então está aqui a latitude 30 graus norte, que é aquela latitude que mostra no mapa onde estão os desertos. E aqui está, desse lado, a latitude 30 graus sul, aonde nós temos também desertos, mas há uma interrupção no Brasil. Tudo bem? Gente, para guardar, tá? Sempre nas latitudes 30 graus, seja norte ou seja sul, nós vamos ter alta pressão. E aqui nessa figura, o alta pressão está representado pelo high, tá? Alta, né? H, tudo bem? Em inglês, tudo bem? E a baixa pressão pelo low, tudo bem? L, beleza? Então, enquanto os 30 graus norte e sul são alta pressão, aqui o 0 grau, baixa pressão. Ora, a gente sabe que o vento é o ar em deslocamento e o ar sempre se desloca das áreas de alta para as áreas de baixa pressão. Então veja que eu tenho ventos soprando da latitude 30 graus norte para a latitude 0, Equador, e ventos soprando da latitude 30 graus sul em direção ao 0, que é a linha do Equador. Como é o nome desses ventos? Eles têm um nome específico, eles se chamam ventos alísios, que sopram do 30 para o 0 e do 30 para o 0, hemisfério norte e sul. Esses ventos alísios, eles percorrem o oceano, né? Percorrem oceanos e chegam na latitude 0, trazem muita umidade. E como a gente tem aqui na região amazônica, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, ou em outras regiões de 0 grau, a gente tem temperaturas muito altas, baixa pressão, e essa umidade que chega com os ventos alísios, ela vai subir
subir junto com o ar quente, né, aquecido, expandido na região de 0 grau. Essa umidade sobe, forma nuvens pesadíssimas e provoca muitas chuvas. Então a gente vê que a região equatorial ela é muito chuvosa porque ela recebe, entre outras coisas, esses ventos que vêm das latitudes 30 norte e 30 sul, chamado de ventos alísios. Tudo bem? Depois que esses ventos sobem, né, formando muitas nuvens, aqui em cima, os ventos alísios eles já estão secos, já formam as nuvens. E aí eles vão retornar, como mostra o número 2 aqui, ó, eles vão retornar para os 30 graus. Tanto retornar para o 30 graus sul, como retornar para o 30 graus norte. Aí esse vento que retorna em grande altitude, formando a célula atmosférica, a gente chama de contra-alísio, o alísio de altitude. E quando ele chega aqui, nos 30 graus, ele volta a descer. Só que ele desce seco, porque quando ele chega aqui em cima, ele já está seco. Aí ele desce seco, tudo bem? Ao descer seco, o que ele induz? Ele induz na região dos 30 graus norte e 30 graus sul a formação de deserto. É a área de alta pressão, dispersora de ventos, desce um vento bastante seco nessas regiões. Por isso que a gente tem deserto nessas latitudes. Por isso que na região da latitude 30 graus norte a gente encontra uma sequência de desertos e na latitude 30 graus sul a gente encontra outra sequência de desertos. Isso é interrompido no Brasil. E a pergunta é por que é interrompido no Brasil? Antes de responder essa pergunta, vamos ver outros motivos para a formação de desertos, que são a questão das barreiras orográficas e do tangenciamento de correntes marítimas frias. Aí a gente vai, para poder explicar esses outros dois fatores de formação de desertos, vamos usar o chamado deserto, o famoso deserto do Atacama, extremamente seco, localizado no norte do Chile, tudo bem? E pega o sul do Peru também. Então essa região aqui é o deserto do Atacama. Nós temos duas condições aqui que explicam a formação desse deserto. Primeira, barreira orográfica. Então nós temos aqui, ó, a Cordilheira do Himalaia. E a Cordilheira do Himalaia, uma montanha, né, quer dizer, uma cadeia de montanhas de grande altitude, impede que a umidade que vem da Amazônia chegue aqui no litoral. Ah, por quê? Porque essa umidade que vem da Amazônia, ela vai ser barrada pela cordilheira. Tudo bem? E aí você vai ter muita chuva na encosta e não vai ter chuva lá do outro lado. A gente chama isso de chuvas orográficas. Beleza? Legal? Outro motivo que explica o deserto do Atacama. Aqui, tangenciando o litoral do Peru e do Chile, a gente tem uma corrente marítima fria, que é a corrente de Humboldt. Águas muito frias, o mar aqui é gelado. E essas águas frias fazem com que, nesta região aqui, a gente tenha um ar muito frio. O resultado disso é que todas as massas de ar úmidas que vêm em direção ao litoral, elas acabam provocando precipitação, porque quando a umidade encontra o ar frio, ela se condensa e provoca chuvas no oceano sem deixar chegar essa umidade aqui no litoral, provocando a formação de desertos litorâneos. Então os desertos eles podem acontecer em função das células atmosféricas, as barreiras orográficas e também por conta do tangenciamento de correntes marítimas. Ou pode acontecer as três coisas ao mesmo tempo, influenciando na formação de desertos. Tranquilo? Beleza? Só que aqui no Brasil a gente não tem esse deserto acontecendo na latitude de 30 graus. Por quê? Por que não tem deserto aqui? Quem é o responsável por evitar esse deserto? A floresta amazônica. São chamados rios voadores. A transferência de umidade que a Amazônia joga para o centro e para o sudeste e sul do Brasil é uma coisa absurda. Tudo bem? Primeiro, chega muita umidade na Amazônia vinda do oceano. São chamados ventos alísios. Lembra que a gente falou dos ventos alísios? Essa umidade se soma com a umidade produzida pela floresta. É o processo de evapotranspiração, que joga absurdo de umidade para a atmosfera. Tudo bem? E aí, esses ventos alísios que trazem umidade do mar, somada com a umidade da floresta, a tendência seria se deslocar em direção ao Oceano Pacífico, mas ela não vai para o Pacífico. Por quê? Porque a Cordilheira dos Andes ajuda a gente e barra essa umidade. E essa umidade que é barrada aqui se desloca para o centro, para o sudeste e para o sul do Brasil. E aí provoca muita chuva nessa região, principalmente no verão, e a quantidade de chuvas aí é tão significativa que impediu a formação de desertos, embora esteja numa latitude 30 graus, que
induz a formação de deserto porque ar seco está descendo na chamada aquela célula de Hadley, tudo bem? Mas a gente elimina a possibilidade de deserto aqui por conta da umidade que vem da Amazônia, são os rios voadores, também chamados de rios aéreos. Desmata a Amazônia só, mesmo para a gente ver quais são as consequências econômicas, climáticas em geral para o Brasil. Deixa a Amazônia ser perdida mesmo para a gente ver que as consequências serão gravíssimas. A Amazônia ela é fundamental em vários campos. Um desses campos é a questão da regulação climática no mundo e no Brasil também. Beleza? E ainda temos mais, né? Quando essa umidade que desce da Amazônia, olha só que legal, ó, as instabilidades, as nuvens, né? A umidade descendo, se conecta com uma frente fria que avança pelo litoral do Brasil. Isso geralmente acontece em algumas épocas, né? Outubro, novembro, dezembro. Quando essas umidades se conectam, forma o que a gente chama de ZACAs, zonas de convergência. Zona de convergência do Atlântico Sul. E aí você tem uma grande concentração de umidade aqui e a formação dessas ZACAs aumenta a quantidade de chuvas, tanto no sul, quanto no sudeste, quanto no centro-oeste, e é aí que você não tem mesmo a possibilidade de formação de zonas desérticas aqui na região. Beleza? Então, bem interessante isso, né? Vamos lá? Vamos responder aqui a questão? Letra A. Existência de superfícies de intensa refletividade? Não, não é isso que vai explicar a não formação de desertos aqui no Brasil. Não é o albedo, a refletividade da superfície que vai explicar isso. Letra B. Preponderância de altas pressões atmosféricas. É uma região de alta pressão atmosférica, então era para ter deserto. Tudo bem? Mas a inexistência de desertos no Brasil, a interrupção dessa sequência de desertos, não é explicada pela alta pressão. Pelo contrário, a alta pressão justifica ter deserto. Então, errado. Letra C. Influência da umidade das áreas florestais? Perfeito. A umidade que vem da Amazônia. Bacana? Os rios voadores, os rios aéreos. Curte o vídeo? Vamos eliminar as outras duas. Letra D. Predomínio de correntes marinhas frias. Nada disso. E letra E, ausência de massas de ar continentais. Pelo contrário, né? Essa umidade que desce da Amazônia, os rios voadores, é uma massa de ar que vem do interior da Amazônia, chamada massa equatorial continental. Então, também errado, não é isso, que não é a ausência delas, né? Que interrompe, na verdade, a ocorrência dessa massa de ar equatorial continental, os rios voadores, é que interrompe a formação de desertos aqui no Brasil, que é o questionamento. Beleza? Tranquilo?